Bom dia, mulheres do Oficina Mulheres. Tudo bem com vocês? Bom, por aqui tudo bem, graças a Deus. Mais uma quarta-feira de live, onde nós nos reunimos para esse momento de formação, de troca, de aprendizagem. Hoje é um dia muito especial, porque ele está dentro de uma semana assim incrível, que é a Semana da Mulher, certo? E nessa Semana da Mulher, a gente está trazendo como proposta aqui diversos temas relacionados à vida da mulher. E hoje o nosso tema é a dignidade da mulher e o autoconhecimento, que a nossa live, leva a esse tema, a dignidade da mulher e o autoconhecimento. Sem entender através do autoconhecimento, o que realmente te dá a dignidade, a gente não consegue prosseguir na nossa missão de ser mulher. Então, esse tema é um tema muito importante, é um tema fundamental para nós conversarmos nessa Semana da Mulher. Então, por isso mesmo, eu já vou pedindo para você clicar nesse aviãozinho que tem aqui e divulgar essa live para outras mulheres, para que mais mulheres possam também se encontrar, com a sua dignidade, sua verdadeira dignidade, tá certo? Então, eu vou me apresentar, eu sou Gisele Larrubia, eu sou idealizadora desse projeto, Oficina para Mulheres, eu sou historiadora por formação, mas por vocação eu sou filha de Deus, esposa e mãe de 2 meninos lindos, tá certo? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar logo conversando sobre esse tema tão rico e tão fundamental, que é a dignidade da mulher, através do seu autoconhecimento. Hoje, a gente vive uma sociedade que, quando chega perto do Dia das Mulheres, começa a bombardear a gente de informações, infelizmente, voltadas para questões assim, do tipo violência contra a mulher, ou então questões voltadas, assim, permeadas, por ideologias, por política, um reducionismo. A gente vive um reducionismo do significado do ser mulher e do significado da dignidade da mulher. Então é muito importante a gente entender, e hoje a minha veia historiadora vai aqui funcionar muito, porque eu vou voltar um pouquinho no tempo histórico, para a gente poder entender esse dinamismo, essa dinâmica, o que nos trouxe a viver o que a gente vive hoje, certo? Então eu queria voltar com vocês lá para a Antiguidade Clássica. A Antiguidade Clássica que eu quero falar é aquele período que a gente estudou na escola da Roma Antiga, Grécia Antiga e alguns outros povos. Nesse período, a mulher ela era coisificada. A mulher ela era vista como uma propriedade do homem. A mulher e a criança, tá? Eles eram vistos como uma propriedade do homem. E aí ele tinha poder de vida e morte sobre a mulher. E aí a gente pode dizer que um dos principais direitos que a mulher ela recebeu foi o claro direito sobre a vida dela. E esse direito sobre a vida da mulher, ele veio já ali no final da Idade Antiga, lá no período, quando a gente já está terminando o que a gente chamou do Grande Império Romano. Com a queda do Império Romano, a gente tem lá aquela demarcação histórica do final da Idade Antiga. É mais ou menos nesse período que a mulher, de fato, vai receber essa primeira grande modificação na vida dela, que é o direito sobre a vida dela. E ela recebe esse direito através do cristianismo. Então, isso mesmo, através do cristianismo é que a mulher ela recebe esse direito. Por quê? Porque é o cristianismo que vai trazer para a mulher, para a vida da mulher, na verdade, para aquela sociedade que está ali se estruturando, a ideia de que, por exemplo, a mulher ela não deve ser apedrejada em casos de adultério, porque isso era, sim, justificativa
nos povos antigos. A mulher ela poderia ser apedrejada em caso de adultério. E aí o que acontece? É o cristianismo que vai trazer esses princípios, são os princípios do evangelho, né, que vão falar sobre a vida, sobre a dignidade da vida, é que vai trazer, tanto que muitas mulheres vão se converter primeiro ao cristianismo e depois levar seus maridos, porque o cristianismo ele trazia essa dignidade à vida da mulher. Né? Era o cristianismo que vai ajudar a combater o adultério, né? Do homem e da mulher. É o cristianismo que vai lutar para aproximar através da reconciliação o casamento, né? Do homem e da mulher. Vai priorizar para essas questões do casamento. É o cristianismo que vai pensar em cuidar das mulheres jovens e viúvas. Ser viúva, né, na antiguidade era terrível, você ficava abandonada. Então é o cristianismo que vai trazer esse novo olhar sobre a vida das pessoas e especialmente sobre a vida da mulher. Vai proteger a mulher, né, da morte, vai proteger a mulher da sujeição. E aí, através, né, desse novo olhar que vai se formando, em um novo período histórico também, que é o período da Idade Média, que muitos vão falar que é o período, né, das trevas, né, da história, negativo. Né? A Idade Média é um período de uma estruturação de uma sociedade muito mais justa do que pode se pensar mais à frente. Né? Muitos historiadores vão falar que essa ideia de igualdade, justiça, fraternidade vem com a Revolução Francesa, muito pelo contrário. A Revolução Francesa matou milhares de inocentes, matou não vou falar milhares, centenas de padres e freiras, simplesmente por não negarem sua fé, né? Então, assim, ali nesse período da Idade Média, vão se formar, por exemplo, comunidades religiosas só de mulheres que vão se autogovernar. São escolas, hospitais, orfanatos, são lugares onde a gestão é totalmente feminina. E é ali, no seio, no âmago da Igreja Católica, que essas sociedades, que essas comunidades de mulheres vão se formar. Existe um livro magnífico chamado No Tempo das Catedrais, que vai falar muito bem, vai narrar muito bem essa ideia do desenvolvimento da mulher na Idade Média. Então, assim, super recomendo, é um livro muito bacana. Vai falar, assim, de forma precisa desse período. E aí, nesse período, a gente vai ter a formação de mulheres médicas. A gente tem aí Santa Idelgarda, que era médica, era religiosa, né? Hoje doutora da igreja. A gente tem aí mulheres que vão ser professoras. As mulheres sabiam ler e escrever dentro dos conventos. As mulheres ali, elas eram boticárias, que eram como se fossem, né, as farmacêuticas de hoje em dia. As mulheres eram artistas, pintavam aquelas miniaturas que eram usadas muito nos escritos da antiguidade, da Idade Média, né? Os livros, eles traziam nas letras... as letras iniciais de cada parágrafo, um desenho lindíssimo, que eram as miniaturas, bem pequenininhos. As mulheres eram artistas, faziam esses tipos de desenho, enfim. Eram muitas profissões que eram contempladas pelas mulheres. E aí a gente pode ficar pensando assim, a Igreja Católica, o cristianismo, ele trouxe essa dignidade espiritual e moral para as mulheres. Se hoje se fala que através o 8 de março é um dia de comemorar o Dia da Mulher, porque são conquistas históricas que as mulheres tiveram através da luta social. Gente, há séculos atrás, o cristianismo trouxe essa dignidade à mulher, essa dignidade moral, que é dignidade maior, de igualdade entre homem e mulher, prezando pela própria vida da mulher, né? Que é dignidade maior espiritual, onde a mulher, ela sim,
é responsável por aquela vida de oração da família e acolhida. Muitas mulheres convertem seus maridos ao cristianismo, né? Que é dignidade maior do que essa. Uma vez, eu numa reunião escolar de um filho meu, levantou-se uma questão assim. Minha filha brinca com bonecos de menino. Tem algum problema? Porque na hora que tinha o dia da novidade, na hora de trazer a novidade, ela vai trazer bonecos de menino. Ela pode trazer? Aí a professora falou: pode, tal. Aí ela falou: porque senão as pessoas se tornam sexistas e aí há uma divisão, a mulher ela é olhada de forma ruim, enfim, é por causa das mães que não deixam, né, as crianças brincarem. A minha filha ela brinca com objetos de menino. Aí eu falei o seguinte, olha, a professora perguntou: tem algum problema? Eu falei: olha, não tem nenhum problema do meu filho pegar uma boneca para brincar. Desde cedo, ele já entenda que essa boneca que ele está pegando para brincar, porque ele é o pai da boneca. Ele não é a mãe da boneca. Né? Na minha casa, uma vez, aí, né, Deus ilumina a gente, e eu lembrei de uma vez que o meu filho falou assim: mãe, eu quero te ajudar a fazer o papá. Posso vestir a tua roupa para ficar igual você? Aí eu falei assim para ele: olha só, filho, o papai também não me ajuda a fazer a comida? Ele ajuda. Então faz o seguinte, veste uma blusa do papai e vem me ajudar aqui a cortar, né, os legumes, porque você, como papai, um dia que vai ser, também pode me ajudar aqui na cozinha. Então, assim, a ideia, né, de que a igualdade está em você querer assumir o papel do outro é uma ideia contemporânea e distorcida do que realmente é a dignidade da mulher. E aí a igreja, como a gente estava falando aqui, né, já desde a antiguidade, ela vem trazendo essa dignidade para a mulher. Mas por que isso acontece? É porque o próprio Deus desejou que nós tivéssemos essa dignidade. É no período aí da Idade Média mesmo que nós vamos conhecer a veneração do feminino através da religiosidade. É no período da Idade Média que surge a oração da Ave Maria. É nesse período em que muitos artistas, né, pagãos estavam venerando, né, a genitália masculina, fazendo artes voltadas para um culto fálico, digamos assim, é que a igreja vai nos trazer essa oração, onde é exaltado o órgão por excelência da mulher, que é o ventre. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. É nesse período em que a gente entende o desejo de Deus pela exaltação da mulher. A gente já então, não é preciso nenhum movimento revolucionário para dizer qual é o papel da mulher e exaltar a mulher. Há muitos séculos atrás a igreja já fez isso por nós, né? E ela continua fazendo. Então, o que a gente vai comemorar nesse dia 8 de março, né? Nesse Dia Internacional da Mulher? Porque é um dia para comemorar, sim. Por que não, né? Os maridos que presenteiem suas esposas, namorados, suas namoradas, amigos, suas amigas. É um dia para se comemorar, sim. Porque o próprio Deus desejou exaltar a mulher, né? Através do ventre de Maria. Porque nós não iremos exaltar também. Eu fico triste às vezes quando recebo, né, e vejo em algumas escolas que falar do Dia da Mulher está simplesmente reduzindo a mulher à questão política. Aí vem trabalhinho, né, no caderno com quadrinho falando de questões políticas. São importantes, a gente não está alienado. Né? As questões políticas são importantes, elas permeiam a nossa vida e permeiam a nossa sociedade. Mas elas são o centro da sua missão, mulher. Você se conhece
fundamentalmente, intimamente, para dizer que as questões políticas estão no centro? Na verdade, o que acontece? E aqui eu quero trazer para vocês uma passagem bíblica para a gente entender aqui exatamente essa questão da dignidade da mulher. Em João 4, capítulo 4, versículo 10, é aquela passagem do poço, que Jesus se encontra com a mulher e fala assim: se conhecesses o dom de Deus, mulher, se você conhecer o dom que Deus te deu, que é o dom da feminilidade, e que ele é só seu, o homem não nasce com esse dom, o dom da feminilidade é da mulher. Então, se tu conhecesses, né, o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesmo a ele, e ele te daria água viva. Nós temos que parar de mendigar pelo mundo essa nossa posição na sociedade através de eventos políticos. Quem te deu dignidade de ser mulher foi o próprio Deus. Ele te deu o dom da feminilidade, esse dom de cuidar, zelar, esse dom de amamentar, de gerar, esse dom de velar pelos seres humanos. É seu, mulher, foi Deus que te deu. E você não precisa de atos políticos para que esse dom floresça. Então, se você soubesse quem é que te dá realmente o dom da dignidade, quem te dá o dom da feminilidade, você pararia de mendigar do mundo e pediria daquele realmente que te pode dar água viva, que é o próprio Deus, né? Parece às vezes que, parece não, né? A sociedade coloca uma névoa com essa chuva de informações, uma névoa nos nossos olhos, e a gente não consegue enxergar quem realmente nos dá a dignidade, né? A gente não consegue enxergar que é só através desse autoconhecimento de qual é a sua missão, qual é o seu chamado enquanto mulher, quem é que te dá realmente a dignidade. Só quando a gente tem esse autoconhecimento, aí sim você vai entender assim a singularidade que é o seu poder da feminilidade. Aí sim você vai entender a sua missão, mulher. É muito importante que a gente entenda isso. Hoje, nesse dia que eu quero falar muito sobre a dignidade da mulher, eu quero ressaltar aqui uma carta apostólica do Papa João Paulo II. Essa carta apostólica chama Mulheres Dignitatis, fala sobre a dignidade da mulher. Você pode comprar na internet baratinho, ou então baixar da própria internet, coloca lá a dignidade da mulher, carta apostólica, João Paulo II, vai aparecer para você. Baixe essa carta é fundamental, esse documento é fundamental para que você entenda sobre a dignidade da mulher. O desejo do próprio Deus em te dar essa dignidade. Né? Esse desejo, esse entendimento desse desejo de Deus de te dar dignidade, pode curar corações de mulheres, pode curar as almas das mulheres que muitas vezes estão deprimidas por não se sentirem reconhecidas pela sociedade. Não é esse reconhecimento que nós precisamos esperar, porque nós já temos esse desejo de Deus que nós tenhamos dignidade, né? Isso já é estrutura, é base para a gente. Então, nessa carta apostólica, é muito interessante como o nosso Santo Papa, ele vai dar a importância ao ser feminino. E quando eu falo que ser feminino, não é o ser só da feminilidade, não são só os seus atributos da feminilidade, não. Mas é da existência do feminino. Por que ele dá todo esse poder à existência do feminino aí nessa carta, né? Por que o Papa fala isso pra gente? Desse poder do ser feminino. É porque ele vai falar pra gente que no ser feminino está presente o evento salvífico. Ou seja, Deus quis, ele não precisava, mas ele desejou que o evento salvífico da humanidade
viesse através do ventre de uma mulher. Viesse através da necessidade de uma mulher. Então, olha que dignidade maior do que essa mulher. Que dignidade mais forte do que essa, do que o próprio Deus. Que ele tem todo o poder. Ele não precisa da gente. Ele quis precisar de uma mulher para que o evento salvífico viesse ao mundo. Então, foi através de Maria que Jesus ele é encarnado no ventre de Maria, recebendo o sangue de Maria, né? É 100% homem, 100% Deus no ventre da mulher. Você já parou para pensar que quando nós estamos gestando, nós temos duas almas conosco, a nossa alma e a alma de um outro ser no nosso ventre? Olha que dignidade maravilhosa! Em tempos tão sombrios, né, que a gente vê acontecendo aí, né? A política não está salvando a mulher, a política está ameaçando a vida dos seres inocentes que estão nos ventres das suas mães. Isso não é direito, não é sobre o seu corpo, é sobre o corpo de outra pessoa que está no seu ventre. Então, se Deus ele quis, ele mostrou quanto era sagrado o ventre de uma mulher. O ventre de uma mulher não pode ser violado, né? É sagrado. Então, quando ele fala lá, o apóstolo vai falar em Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4, que quando chegou a plenitude dos tempos, olha aí, o povo, né, judeu esperou a plenitude dos tempos por anos, anos e anos. Quando chegou a plenitude dos tempos, sabe o que Deus fez? Ele quis depender de uma mulher para que o seu filho, o filho de Deus, nascesse. E aí lá o apóstolo fala, né, que ele, quando chegou à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher. Você acha ali que o apóstolo, ele não conhecia Maria? Ele poderia ter colocado ali, olha, nascido de Maria. Ele conhecia, sim. Mas as escrituras, elas são inspiradas. E não é à toa que ele coloca ali que foi nascido de uma mulher. Porque ali ele quis ressaltar a mulher como a pessoa determinante para, né, o evento salvífico se realizar. Ela teve um papel ali determinante. Para que mendigar do mundo um papel se nós já tivemos esse papel tão determinante na salvação? Que era, e hoje em dia nós mulheres continuamos gestando nos nossos ventres. E aquela mulher que não pode gestar no seu ventre, Deus deu o dom da feminilidade para que ela possa gestar no seu coração. A mulher, ela é capaz de gestar. Por exemplo, as irmãs que estão no convento, elas estão gestando em seu coração. Se elas estão em clausura lá, rezando pela humanidade, elas estão gestando em seu coração, né? Se elas estão aí no dia a dia junto com o povo, elas estão gestando em seu coração. Então, a mulher, ela tem esse poder determinante sobre a nossa história, sobre a nossa vida. E Deus quis sim, né, que fosse nascido da mulher a nossa salvação. E hoje em dia, né, a gente fica aí choramingando, né, por direitos que, na verdade, muitas vezes eles são nos dados por interesse dos próprios homens que comandam a política, né? Não é algo que acontece realmente por uma luta feminina. Quando a gente fala do Dia da Mulher, a gente fica escutando. Ontem mesmo eu escutei um carro de som de uma vereadora falando, né? O Dia da Mulher é muita luta. Gente, que cansaço, né? A mulher é só luta o tempo todo, né? Aí fala o tempo todo de feminicídio e da morte da mulher, a mulher sendo oprimida. A gente só escuta isso na mídia. E aí o que acontece? A gente acaba, se a gente não se
retira dessa situação, olha por cima e tenta analisar para que a gente chegue à nossa própria conclusão, a gente acaba reproduzindo discursos prontos e mal feitos, né? Então, assim, a partir do momento em que Deus, ele dá essa dignidade à mulher, a partir do momento em que Deus, ele dá essa dignidade à mulher, ele dar assim à mulher um poder antes, uma dignidade inaudita. Nenhuma outra religião, nenhum outro povo, nenhuma outra política deu a dignidade da mulher que Deus dá. Ele dá uma dignidade que não pode ser repetida, ela é extraordinária, né? A gente nunca vai alcançar por nossas mãos, por obra do homem, a dignidade que Deus dá à mulher, certo? Então, nesse dia da mulher, né, eu queria, nessa semana da mulher, em que nós estamos refletindo várias temáticas voltadas para a mulher, a cada dia eu estou aqui falando sobre um livro diferente que a gente pode enriquecer a nossa vida enquanto mulher, mãe, esposa, filha de Deus. Nesse dia da mulher, eu gostaria muito que a gente pudesse, de todo o coração, né, vibrar realmente pelo verdadeiro privilégio de ser mulher. Tá certo? Então essa era a mensagem que eu queria dar para vocês. Se fez sentido, compartilha com outras pessoas, convida outras mulheres para que nós possamos, nessa Semana da Mulher, conversar muito sobre todos esses outros assuntos importantes que estão aí, né, em nossa sociedade e que nós precisamos refletir de forma concisa realmente, para que nós possamos, a partir desse conhecimento, formular o que verdadeiramente Deus quer e que Deus sonhou e projetou para a gente. Fiquem com Deus, um grande abraço e continue nos acompanhando aqui nesse perfil, que a gente vai trazer muita novidade. Tchau, tchau!